Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo primeiro, Lei Divina ou Natural. Vamos encerrar o item Conhecimento da Lei Natural, como eu falo em todo encerramento de item. Não tenho capacidade para esgotar o assunto, evidentemente, então a gente só vai encerrar o item. Questões 626, 627 e 628 são respostas grandes e cabe a nossa reflexão. Vamos lá? Se você puder, compartilha, curte, comenta, porque isso faz com que a doutrina espírita seja divulgada, tá bom? Vamos lá. Questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus. Antes dele, as pessoas só as conheciam por meio de intuição? Resposta. Não dissemos que estão escritas em toda parte? Todos os homens que meditaram sobre o conhecimento da verdade puderam assim conhecê-las, compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Por estarem escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecer as leis divinas quando quis procurá-las. Por isso, os preceitos que as consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é também por essa mesma razão que seus elementos são encontrados na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou adulterados pela ignorância e pela superstição. Olha, reencarnação, por exemplo. Os egípcios entendiam que existia a reencarnação, já sabiam que existia a reencarnação, porém, no entanto, contudo, todavia, achavam que era no mesmo corpo. E aí chamavam de ressurreição. Isso veio para os hebreus também, e os cristãos, de uma forma geral, acreditam em reencarnação, porém, que o corpo vai ressurgir, que o corpo vai acordar, enfim, depois de já ter separado de todos os, vamos usar esse termo, todos os ingredientes, todos os componentes do corpo já terem sido usados para outras coisas, né? Alguém que desencarnou na época de Moisés, alguém que desencarnou na época de Tutankhamon, alguém que desencarnou antes disso, ainda na época dos Incas, Maias e Astecas, alguém que desencarnou quando na Terra só existia a população da África. Onde os elementos que compunham esse corpo estão para que ele se reintegre? Aí vem aquelas coisas, né? Isso é dogma de fé, você tem que acreditar, tal, porque para Deus nada é impossível. Por isso que surgem tantos ateus, porque a gente sabe que é impossível essa situação. E Jesus disse bem claramente que ele não veio mudar nenhuma lei, veio sim dar cumprimento, tal e coisa e tal, tá? Então, agora, não foi só Jesus quem trouxe a revelação das leis divinas. Isso Moisés já tinha trazido. Antes dele, outros e outros e outros, e desde que o mundo é mundo, sempre teve um missionário que encarnou em algum lugar trazendo essas informações, que era o pajé de uma tribo, que era o curandeiro de outra, que era a pessoa mais evoluída de outra, e assim sucessivamente, com pequenas missões, trazendo avanço material e avanço moral para toda a humanidade. Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Acontece que, em um determinado momento, a estrela binária Capela, que é binária, são dois sóis, tem planetas que orbitam Capela. E um desses planetas que orbita Capela é semelhante ao nosso, no sentido de que era de provas e expiações e passou para a regeneração. Quando esse planeta passou de provas e expiações para a regeneração, muitos espíritos foram exilados de Capela. Esse é o título do livro do Edgar Armond, Exilados de Capela, e também no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, esse assunto é tratado. E esses espíritos, então, foram aceitos, uma parte desses espíritos foram aceitos por Jesus aqui na Terra, para ajudarem que evoluíssemos e com isso eles também se depurassem, também se melhorassem, né? Porque não podiam ficar em planeta de regeneração, mas aqui estava passando para provas e expiações, eles vieram para cá. Jesus prometeu para eles, enquanto eles estagiavam nas altas esferas
da Terra para comporem perispírito, etc, etc, toda a situação para poder encarnar em um corpo semelhante ao nosso, eles receberam então essa promessa direta do Cristo: eu vou mostrar como é que faz. Tem muitos prepostos meus, Krishna, Buda, enfim, uma infinidade, que eu vou mandando para trazer e preparando o terreno, mas eu vou pessoalmente encarnar. E ele veio. E a segunda vinda dele é o Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Então nós tivemos muitos trazendo revelações. Da tradição judaica cristã tem Moisés, com os 10 mandamentos. Aí tem Jesus, a segunda revelação, e a terceira revelação, o Espiritismo. Mas o fato é que muitos missionários vieram, muitos que nós nem sabemos quem são, que a história nem lhes faz menção, mas que necessariamente são missionários enviados pelo próprio Jesus, porque todos esses que eu falei, Buda, Krishna e tantos outros, foram enviados por Jesus para irem preparando o terreno para que estivesse devidamente arado, né, para que ele pudesse encarnar então. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Eles têm algo a mais a ensinar-nos? Fantástico. Resposta. A palavra de Jesus frequentemente era alegórica e em parábolas, porque ele falava de acordo com o seu tempo e lugar. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver essas leis, já que tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. Nossa missão, espíritos, né? Nossa missão é chocar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que assumem as aparências da virtude e da religião a fim de se esconder ou de esconderem suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa usar a ignorância como pretexto e para que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo através de sua própria razão. Nós somos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. É por isso que não se pode deixar que cada um interprete a lei de Deus de acordo com suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e caridade. Vou pegar de novo essa partezinha aqui, ó. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos para que ninguém possa usar a ignorância como pretexto para que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo através de sua própria razão. Não posso dar desculpa que eu não sabia. Nós, Espíritos, somos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. É por isso que não se pode deixar que cada um interprete a lei de Deus de acordo com suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e caridade. Por isso, o modelo de estudo que não se fecha a compreensão das pessoas pela base kardeciana cristã não funciona. O que é isso? Vamos fazer um estudo, você, eu e mais 3 pessoas. Portanto, somos 5. E aí eu leio a questão. Qual o ser mais perfeito que habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade? Questão 625. A resposta, Jesus. Eu acabei de ler, você faz um comentário, o outro faz outro 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 comentário e a gente passa para a questão 626. Como assim? Como assim? É preciso que se traga toda a informação à luz do Espiritismo. É preciso que se traga toda a informação à luz do Espiritismo. Não dá para cada um interpretar do seu jeito e ficar por isso mesmo. Estudar o Espiritismo é estudar o Espiritismo, não estudar a opinião que cada um tem sobre o Espiritismo e ficar por isso mesmo. Portanto, quem é o responsável pelo curso do Espiritismo, pelo ensinamento, pelo estudo de O Livro dos Espíritos, por exemplo,
é quem tem que ter a palavra final. Não por uma questão de hierarquia, não por uma questão de arrogância, de orgulho, de vaidade ou algo que o valha, mas para que a pureza doutrinária seja mantida. Percebe? Para que não haja interpretações do tipo, eu tenho uma pessoa muito rica que está fazendo parte do meu estudo, então eu vou pular a parte que Jesus fala que é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Eu não vou falar sobre isso, porque, né, tem aquela pessoa ali. Eu sei que o fulano ou fulana que participa do estudo tem um amigado, uma amigada, como se diz no interior de São Paulo. Tem uma amante ou tem um amante. Então eu não vou falar da mulher adúltera. Eu vou passar. Então, né? Mas Jesus falou para ela: vai, não peques mais. Você vê, Jesus também não condenou, porque cada um de nós está num grau evolutivo. Também temos que entender isso, tal, e contemporizar, porque aquela pessoa importante tem isso. Percebe? Fábio, mas se eu fizer o estudo a ferro e fogo, vai ficar meia dúzia. Que fique um, você e mais um, mas que não saia da base doutrinária. O Espiritismo não é a base de interpretações. Tanto que no início do Livro dos Espíritos nós vamos encontrar que se a ciência mostrar, provar algo diferente do que fala o Espiritismo, a gente tem que ficar com a ciência. E Emmanuel, o grande Emmanuel, do mentor do Chico Xavier, ele dizia: se o que eu disser for diferente do que disse Kardec, fiquem com Kardec. Percebe? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Tem que ter respeito pela doutrina. 628. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. Resposta: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se pouco a pouco, senão ela ofusca. Nunca aconteceu de Deus ter permitido ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia nas antigas eras, como sabeis, alguns indivíduos que tinham a posse do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para aqueles que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas em meio a um conjunto equívoco e, na maior parte do tempo, simbólico. No entanto, para o homem estudado, não há nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há germes de grandes verdades. Embora pareçam contraditórias entre si, de tão esparsas em meio a acessórios sem fundamento, são facilmente coordenáveis, graças à chave que o Espiritismo vos dá de uma infinidade de coisas que até hoje pareciam sem razão e cuja realidade atualmente vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar desse material objetos de estudo. É um material muito rico e que pode contribuir ativamente para a vossa instrução. Tudo aquilo que foi passado de uma forma que não necessariamente era a verdade que nós conhecemos com o Espiritismo hoje, pode ser objeto de estudo, evidentemente. Porque cada um de nós sempre vai colocar um toque peculiar acerca do assunto. Quando eu faço a interpretação e um comentário acerca de cada uma dessas questões, eu estou fazendo a partir de onde estão plantados os meus pés e de acordo com o meu grau de evolução. Por isso é importante estudar, porque você recebe essa informação e, além dessa informação, tem a informação do outro que também estuda o Livro dos Espíritos, tem o outro sempre fechando com Kardec e não com opiniões, certo? Que aí aquilo que eu, Fábio, consigo apreender de Kardec, nós compartilhamos. Aquilo que o outro consegue apreender de Kardec, compartilha, e assim nós vamos somando tudo isso para termos um conhecimento mais abrangente. Claro que aquilo que a gente fala aqui, já estudei esse livro dezenas de vezes, então
A gente já tem sempre algo mais de opinião dos outros, e eu cito muito Divaldo Pereira Franco, cito muito livros do seu Caibar Schutt, eu cito muito Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, etc., porque são informações extremamente importantes. Mas o estudo sistematizado da doutrina, ele tem que fechar sempre com o ensinamento de Kardec. Não como eu entendi o que Kardec disse, mas com o ensinamento de Kardec corroborado por uma série de outras citações que mostram claramente aquilo que Kardec disse e corrobora e comprova aquilo que Kardec disse, não a minha opinião. Olha, é assim, 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 André Luiz mostra que isso é desse jeito, assim, assim, seu Caibar Schutt mostrou no livro tal e no livro tal que é isso, assim, 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 dessa forma, desse jeito, André Luiz, Caibar Schutt, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, tantos outros, assim, 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 Emanuel Cristiano, pá, 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 entendeu? E aí nós temos algo sólido para a gente guardar. Ah, eu interpretei dessa forma, tal, tal, tal. Tá, você tem direito à sua interpretação. Mas no estudo do Livro dos Espíritos, qual é a sua base doutrinária? Para que a sua opinião ela prevaleça no estudo de Kardec. Percebeu? Então não é interpretação do que Kardec disse. Aqui a gente não faz interpretação do que Kardec disse. A gente traz para o dia a dia com as novas revelações desses grandes vultos, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, entre outros, Caibar Schutt, Emanuel Cristiano, entre outros, corroborando, explicando o que é que o Kardec disse isso, você viu, ó, na vida real aconteceu isso, 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 tem um exemplo desse, assim, 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 assim. Então não é opinião, é corroboração. É diferente. Certo? É isso. Amanhã a gente vai falar sobre o bem e o mal. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.